concluir agora a nossa terça-feira. Então vamos lá. Peguem o livro de vocês. Ai, toda hora eu falo, peguem o livro. Isso, gente, é a força do hábito, certo? Que eu sei que vocês já estão com ele, né? Então, na página 185, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque nós vamos estudar sobre os agentes externos. Nós já estudamos sobre os agentes internos, que são aqueles movimentos que tem dentro do planeta Terra, né? Bem no meio, nós estudamos núcleo. Então, agora nós iremos estudar os agentes externos, que estão fora do planeta. Mas, conforme nós vamos passando os conteúdos, nós vamos voltando também para que vocês não esqueçam os agentes internos, tá certo? Então, vejam só. Nessa página 185, nós temos assim. Aprendemos até aqui que as forças internas podem promover modificações nas paisagens naturais da superfície da Terra. Agora vamos conhecer as forças que atuam na superfície terrestre, chamadas de agentes externos, né? Como eu havia falado. Conhecemos os internos até agora e agora os externos. Quais, tia? Quais são? Vamos lá. Agentes externos. Os agentes externos são aqueles que provocam mudanças na superfície terrestre. Eles atuam modelando as formas da nossa paisagem, produzindo verdadeiras esculturas naturais. Observe as imagens a seguir. Então, de início, eu mostrei a vocês, eu até expliquei com aquela imagem do ovo, né, sobre as 3 camadas, e aí nós aprendemos também sobre o quê? Sobre a hidrosfera, litosfera, e lembre, ciência está muito ligada com geografia, certo? Muitas vezes a gente pensa, será que é ciência? Será que agora a geografia é uma ligação, certo? Então, o que são agentes externos? São todos aqueles monumentos que aparecem, tipo, você vê uma pedra grande, eita, aquela pedra em forma de coração. Então, ali é um agente externo do nosso planeta. Vejam aí essa imagem. Veja que bonita essa imagem. É como se alguém tivesse feito essa escultura à mão, mas não é. Isso aí é a natureza. Muitas das vezes o vento, né, que às vezes passa, muitas vezes a chuva também, acaba modelando esses monumentos. Olha que lindo esse do meio. Esse aí ao lado direito, como se fosse uma pedra, e ao lado, né, tem um tipo de um lago, como se fosse feito mesmo, como se o ser humano tivesse feito, mas não. Aí é todos os agentes externos que a própria natureza conseguiu, né, transformar. Aí tem assim, você consegue dizer o que poderia ser formado essas estruturas que aparecem nas imagens? Algumas imagens, elas se transformam, né? Como eu falei a vocês, tem algumas pedras em forma de coração, tem pedras que parecem umas pontes, tem umas pedras que parecem assim, a imagem de Jesus. Eu acredito que vocês já viram, ou se vocês já viram, podem pesquisar na internet que vocês encontrarão. Na primeira imagem temos uma rocha que foi modelada pelo vento. Tia, como isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. Conforme o vento vai passando muito forte naquela pedra, naquela rocha, então ele acaba transformando aquela rocha, acaba saindo algumas ruínazinhas e ele acaba transformando e mudando, deixando um monumento muito bonito que a gente acaba confundindo, pensando que alguém o fez, né? O vento e a água são elementos naturais que transformam as paisagens. Sim, não só o vento, mas também a água. Vocês já ouviram, se vocês não ouviram, mas a mamãe de vocês, um adulto já ouviu. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é verdade. Às vezes você vê uma pedra de muitos e muitos anos, e o rio sempre vai passando, né, por cima daquela pedra. Sempre vai passando e acaba que ele acaba modelando mesmo, o desgaste daquela pedra acaba furando realmente. Então, esse ditado é verdadeiro. E junto a eles ainda temos o sol e os seres vivos também, que também podem, né, fazer essa transformação. Esses elementos acabam ajudando na formação da superfície terrestre e o que causa esse processo é a erosão.
pois diz respeito ao processo de retirada de parte dos solos das rochas. Então, o que é uma erosão? É o processo de retirada, né? É como se aquela partezinha ali da terra estivesse corroendo, estivesse destruindo. Então, isso se chama erosão. E existem alguns tipos de erosão que nós iremos conhecer. Esse processo é causado tanto pela natureza quanto pelo ser humano. Aí abaixo tem assim, olha, no material de apoio, onde tem Aprender Brincando, no material de apoio da página 25, há um quebra-cabeça. A imagem é de um lugar que fica no Brasil, especificamente no Parque Estadual de Vila Velha. Esse lugar é conhecido pelas belezas naturais que podemos observar na paisagem. Pensando nas duas imagens que mostramos até agora, monte o quebra-cabeça e identifique qual elemento natural predominou nessa estrutura rochosa. Vocês vão fazer agora? Não. Deixe para vocês fazerem essa atividade, porque aqui é um quebra-cabeça. Deixe para vocês fazerem essa atividade quando vocês terminarem todas as outras do dia. Porque aqui é para vocês brincarem, tá certo? Vocês vão cortar e irão montar esse quebra-cabeça. Monta direitinho. Tem gente que, ó, é especialista em quebra-cabeça. Façam depois que vocês terminarem tudo, tá certo? Para vocês brincarem. Vamos agora para a página 186. Estão lembrados do que eu falei? Que é o agente interno. Agentes internos são aquelas todas transformações que acontecem dentro do planeta Terra. Quais são? Esses são aqueles os vulcões, né? Aqueles maremotos, aqueles terremotos. Agentes externos, o que acontece fora do planeta Terra. Externo. Interno dentro. Externo fora. Tipos de erosão. Então vamos conhecer um pouco quais são os tipos de erosão. O que é uma erosão? A erosão, ela é provocada por diferentes fatores, como água corrente, geleiras, ventos e ondas, distinguindo-se conforme o caso em existe erosão fluvial, eólica, glacial, marinha, etc. Observem aí ao lado essa casa aí. Olha que casa linda. Estão vendo? Leiam o que está escrito aí. Casa construída à beira-mar com risco de desabamento causado pela erosão de rochas que lhe dão sustentação. Eu já falei aqui que existem alguns processos, existem alguns fatos que acontecem na natureza que muitas pessoas colocam a culpa na natureza. Não, a culpa não é da natureza. A culpa é do homem que vai pegando o lugar da natureza. Então a natureza chega uma hora que ela quer o lugar dela. Olhem essa casa aí. Essa pessoa construiu essa casa em cima dessa rocha. O que pode acontecer aí? Você sabia o que pode acontecer uma erosão? Como, gente, acontece essa erosão? Olha a moto, a dança da motinha. Olhem só, como pode acontecer essa erosão? Essa erosão... História engraçado, né? É do meu tempo, gente, não é do tempo de vocês não, viu? A dança da motinha. Olha, como pode acontecer essa erosão aí? A pessoa construiu a casa em cima dessa rocha. Pode acontecer o quê? Um dia pode chover bastante, um dia não, vários dias, né? E digamos que ele passe muitos e muitos dias chovendo, vento forte. O que pode ocorrer? A água vai bater nessa rocha, essa rocha vai começar o quê? Ter deslizamento, porque a gente pode observar que tem muita terra nela, muita areia. Essa casa ela pode desabar. Então as pessoas quando observarem essa casa, observarem essa figura, vai dizer: ai meu Deus, e agora por que aconteceu isso? Não, a culpa não é de Deus. A culpa é da pessoa que não planejou o lugar correto para construir a sua casa. Certo? Então isso, lá, em homenagem a mim novamente, a motinha. Então, por conta disso, eu sei, claro, existem algumas pessoas que não têm condição mesmo de construir a sua casa em um local mais seguro. Então, isso pode acontecer. A culpa é da pessoa que construiu. Mas ao mesmo tempo, ela não tinha outro lugar para construir. Então, envolve diversos fatores, né? Mas o único fator a culpa não é da natureza se vier destruir, certo? Quando as pessoas constroem, elas devem ter consciência que isso pode acontecer.
Então, a água é, sem dúvida, um dos principais agentes de erosão. Vamos conhecer algumas maneiras de como a água pode desgastar a superfície terrestre? Erosão pluvial. O que é uma erosão pluvial? A erosão pluvial é aquela causada pelas águas das chuvas. Então, lembrem, existem vários tipos de erosão. Quais são? Primeira, erosão pluvial. Qual a diferença dessa erosão? Causada pela água da chuva. Como eu havia dito agora há pouco, essa chuva vai bater na rocha, essa rocha vai haver deslizamento porque tem muita areia, e isso é uma causa da erosão pluvial, certo? Aí ao lado, nessa nuvenzinha, tem uma chuva. Olha, a chuva é um agente externo que provoca mudanças na paisagem. Viram aí? Está dando para vocês diferenciar agente interno de agente externo? Está, né? Se não estiver, não se preocupem. Eu sempre vou estar fazendo essa revisão com vocês. Voltem também os vídeos, tá certo? Mas eu acredito que está dando para vocês entenderem. A água da chuva, quando escorre pela superfície do planeta, olha o que eu falei agora há pouco, provoca alterações como as que vamos apresentar a seguir. Observe as imagens. Então, essa imagem aí, aconteceu uma erosão, né? Foi o que aconteceu aí? Abriu. Então, a terra, ela abriu, né? Por conta de muita chuva que ocorreu e aconteceu essa erosão. Ao lado tem assim, nas imagens podemos ver alterações na paisagem que foram causadas pela água das chuvas. Eita, tia, então a chuva faz mal? Não, gente, não faz mal. A chuva faz bem. Só que em alguns lugares, né, se não tiverem muito cuidado, as pessoas não tiverem informação sobre construção de não só casas, como também lojas de comércio, pode acontecer sim alguns desastres. Vamos para a página 187, que eu vou colocar já um questionário para vocês, tá certo? Para vocês responderem. Erosão fluvial. Nós falamos agora sobre erosão pluvial. A única palavrinha. Qual é a letrinha que muda aí? Olha, erosão pluvial. E agora, erosão fluvial. Eita, meu Deus, só tem uma letrinha que diferencia aí. Qual é? A letra, eu quero escutar, fale alto. A letra? Muito bem. A letra P e a letra F, né? Trocando. Mas e qual é a diferença, já que elas são muito parecidas? Uma é causada pelas águas das chuvas e a outra? Essa erosão é causada pela água dos rios. Ela é muito parecida. Porém, pluvial pela água das chuvas, fluvial pela água dos rios. E qual é a diferença se as duas são água? Existe diferença sim. A água da chuva cai do céu, né? A água dos rios, ela vai tipo uma correnteza, certo? À medida que a água se desloca, porque a água dos rios, gente, ela vai, é o rio, né? É uma correnteza. Por isso que a gente diz assim, quando vocês forem para rios, vocês tenham cuidado, porque em cima do rio a gente não observa, mas lá embaixo existe uma correnteza que vai levando, ela vai correndo. Então, muitas das vezes as pessoas se afogam porque pensam que é raso, né? Pensam, essa água tá paradinha. Não, ela corre. Ela puxa realmente, então tenham cuidado, principalmente vocês que não sabem nadar. E os que sabem também. Então, qual é a diferença? Vamos lá novamente. Pluvial é o quê? Água da chuva, ela cai, acontece aquela erosão nas rochas. Água fluvial é o quê? A água dos rios, que ela vai abrindo as correntezas, ela vai entrando em alguns locais e pode acontecer sim destruição de alguns ambientes, tá certo? À medida que a água se desloca, ela retira material de suas margens, ocasionando alterações no curso do rio. Você já ouviu falar em cânions? Está escrito aí cânions, mas se lê cânions. Os cânions foram formados pela erosão fluvial. Viram que interessante? Como assim? Esse processo de formação é lento e pode levar milhões de anos. Aqui abaixo, vamos ler mais um pouquinho sobre os cânions.
Acompanhe essa leitura onde está escrito para saber mais. O que são cânions? Como eles surgiram? Eles podem se estender por centenas de quilômetros e atingir até 5.000 metros de profundidade. Cânions são vales profundos, com encostas quase verticais, que podem se estender por centenas de quilômetros e atingir até 5.000 metros de profundidade. Imaginem, gente, 5.000 metros de profundidade. Vocês sabem, eu sei que vocês sabem que é um dinossauro, né? Claro que não existe hoje um dinossauro. Mas vocês veem desenhos, vocês acompanham. Então, imaginem um dinossauro. Ele é grande, não é? É mais ou menos 1.000 dinossauros, um em cima do outro. Imagine a profundidade de um cânion. É isso mesmo, gente. É mais ou menos assim, viu? À primeira vista, quem observa esses gigantescos entalhes na superfície do planeta poderia imaginar que eles foram criados de uma hora para outra por algum fenômeno catastrófico, como um terremoto capaz de abrir a terra e gerar um precipício. Nada disso. Em geral, os cânions têm um aprofundamento lento que pode durar milhões de anos. Os autores principais dessas obras de arte são os rios. Viram aí? Então, os rios também, eles não só causam, gente, essa erosão, ela não causa só desastres, né? Causa também o quê? Algumas obras de arte, como os cânions. Olha aí abaixo, imagens do cânion formado pela ação do rio Colorado. Então, o rio, ele vai pegando outro percurso. Ele tá aqui, ele vai correndo, né? E aí, de repente, ele pega outro percurso. Digamos que ele vê algo abertinho, alguma passagem abertinha, e aí ele entra, e aí a correnteza vai levando, e aí vai abrindo aquele local, e aí vira uma obra de arte. Como são esses cânions, que são lindos, que eles são, os cânions sempre são formados por rochas enormes, né? É muito bonito, viu? Eu quero que agora, gente, agora que eu expliquei a vocês, eu acredito que vocês compreenderam, eu vou passar um questionário, certo? De apenas 5 questões sobre o que eu expliquei. Eu gostaria que, primeiramente, vocês respondessem com a explicação. Tia, pode olhar pelo livro? Pode, deve. Vocês estão em casa, vocês podem olhar sim, como se vocês estivessem em sala de aula, vocês também iriam olhar. Mas eu gostaria que vocês respondessem, primeiramente, com a explicação. Para que a gente possa saber se vocês entenderam realmente o que foi explicado. Após vocês responderem, na próxima aula eu faço essa correção, tá certo? Tá ok? Porque nós já fizemos uma atividade, para não ficar muita coisa para vocês responderem, tá bom? Então, peguem o caderno de vocês. Agora, coloquem assim. Algumas pessoas não pegaram os cadernos da escola, não tem importância. Eu só falei para que vocês pegassem o caderno, porque algumas mamães entraram em contato comigo, mas não é obrigatório, tá certo? Peguem o caderno de vocês, agora que esse caderno não seja mexido com outras coisas, deixe só para as nossas atividades, ou folha de ofício também, tá bom? Eu só quero que fique registrado porque é uma atividade de escola. Então, tia, eu vou usar esse caderno, mas eu vou fazer desenho também, e aí eu quero também arrancar a folha, e eu também quero fazer aviãozinho, e eu quero fazer barquinho. Não, vamos deixar esse caderninho para os estudos. Ou as folhas que vocês, se vocês não tiverem caderno em casa, grampeiem as folhas para ficar organizadozinho, porque nós vamos nos encontrar, gente. Nós estamos aqui em videoaula, mas nós vamos nos encontrar sim. Vamos ter fé em Deus, que em breve nós estaremos em sala de aula, tá certo? Então, vamos lá. É bom que vocês coloquem o cabeçalho também, tá certo? São só 5 questões. Eu tenho certeza que vocês irão responder fácil. Muitos nem irão precisar olhar pelo livro, mas se precisar é tranquilo, vocês podem fazer também. Respondam. Depois vocês olham pelo livro se está correto, tá bom? Vamos lá. Atividade de geografia. Pronto.
Ah, eu tenho certeza que vocês irão responder essas questões fácil. Olha só, explica o que você entende. O que você entendeu, na verdade, né? O que você entendeu. O que você entendeu sobre os agentes. Aproveita aí, dá, né? Agentes externos. Eita, tia, eu sei o que são agentes externos porque eu lembro o que são agentes internos. Então, pulem mais ou menos umas 3 linhas, gente, certo? Eu gosto que vocês pulem bastante para ficar organizado. Segundo, olha a segunda pergunta. Como é provocada a erosão? A erosão. Como é provocada? Como é que acontece, né? Como é provocada a erosão? Então, como acontece essa erosão? Como é? O que é uma erosão? Explique aí com suas palavras. O que você entendeu sobre erosão? O que é uma erosão? Como ela é provocada? 3 também. Terceiro. E a erosão pluvial? Agora, o que você entende ou entendeu sobre erosão pluvial? Olha só, pluvial. Pluvial, lembra que eu expliquei, viu? 4. Agora explique a erosão fluvial. Explique a erosão. Façam com as suas palavras, gente. Não se preocupe, eu não vou querer que vocês respondam. Quando eu fizer a correção, não precisa responder da mesma resposta que a minha. Nem eu quero, certo? Eu quero saber se vocês estão aprendendo. Esse é o objetivo, não é que vocês copiem. Eu quero saber se vocês estão entendendo o conteúdo, certo? E número 5, acho que dá pra fazer aqui. Ver se dá pra vocês olharem. Dá. O que são cânions? Aliás, como são formados os cânions? Como são formados os cânions? E aí, como são formados os cânions? Lembra que eu falei? Olha lá, vamos recapitular. 3 também. Explique o que você entendeu sobre os agentes externos. Eu expliquei o que são agentes internos. Eu expliquei o que são agentes externos. Não entendi, produção. Como é? O quê? Oi? Como é? O que eu assento? Ah, tá embaixo. Ah, tá. Minha produção tá dizendo que o meu assento tá embaixo, assento tá em cima, gente. Tá vendo? É a rapidez de ter de escrever. Então, explica o que você entendeu sobre os agentes externos. Eu expliquei sobre os internos, que é aquele... tudo que mexe dentro, no centro da Terra. E os externos, como eles são, como eles acontecem, né? Quem são eles? Como são formados? Expliquem aí, do jeito que tia Iris gosta. 2. Como é provocada a erosão? E a erosão? Como é que ela é provocada? Né? Como é que ela é feita? Como é que ela é formada? Terceiro, e o que você entendeu sobre a erosão pluvial? Pluvial é a erosão de quê? E a erosão fluvial? Como é a erosão fluvial? Eu expliquei a diferença entre as duas. E por último, como são formados os cânions? Como que eles são formados, né? Eles são abertos, e aí quem é que abre esses cânions? Como que eles são formados?
Tenho certeza que vocês vão conseguir responder, porque vocês são crianças muito inteligentes. Vocês prestam atenção. E na próxima aula a gente faz essa correção, tá bom? Um beijão pra todos vocês, viu? Eu gostei do beijinho que vocês me mandaram também, viu? Ó, lindos.